Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Rosa Mística em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Neste quinto domingo do tempo pascal, Padre Otávio nos convidou a refletir sobre o quão devemos estar unidos à videira, que é o próprio Jesus. Acompanhem! Queridos irmãos, podemos nos assentar para refletirmos sobre esse quinto domingo que estamos vivendo do tempo pascal. Estamos vivendo a alegria do ressuscitado e a importância de entendermos esse Jesus em nossa vida e o quanto nós devemos estar unidos a Ele e dele dependemos. Eu quero fazer um pouquinho retrocesso com vocês desse evangelho para nós entendermos quando Jesus escreve quando esse texto é escrito, quando Jesus dá essas últimas indicações ali para os seus discípulos. Nós estamos praticamente ali nesse contexto do texto, situados em Jerusalém, evidentemente, numa noite de quinta-feira que antecede a Páscoa, mais ou menos no ano 30 ali. E Jesus dá essas indicações para os seus discípulos, e a importância deles entenderem o quanto eles devem estar unidos a Ele. Em nossa vida, a partir do texto do Evangelho, nós devemos entender que eu e você, como cristãos, devemos estar ligados a esse Deus e dele não sairmos nunca a partir da reflexão do próprio texto, porque sem Ele nada podemos fazer. O evangelista, quando escreve esse texto, ele traz símbolos muito próprios do tempo ali de Jesus. E nesse tempo, a videira é um símbolo muito importante também para eles compreenderem a vida e o quanto dela deve estar ligada a esse Deus. Eu e você fomos ligados a Deus há um tempo atrás, como essas crianças serão ligadas hoje. Lá no seu batismo, quando você foi ligado ali completamente ao Senhor Deus, separado, consagrado, ungido, ali foi a sua primeira ligação com Jesus. E hoje essas crianças serão ligadas da mesma forma. Só que é necessário nós entendermos que fomos ligados, só que ao mesmo tempo essa ligação ela deve ser alimentada. E o que seria essa ligação hoje para nós? A nossa fé. De novo, fomos ligados pelo batismo, certo? Mas, para que esse batismo frutifique em nós, essa nossa fé deve ser alimentada. E esse alimento da fé é produzido em que forma? Quando eu vou me unindo ainda mais a esse Jesus, ainda mais a esse Deus, para que essa minha fé cresça, multiplique e fortaleça. Sem mim nada podeis fazer. O Evangelho nos traz essa realidade, essa verdade, e isso nós devemos ter essa consciência. Nós cristãos, se de verdade queremos trazer as verdades de Jesus para a nossa vida, devemos ter isso por base na nossa vida de fé como cristãos. Sem Ele nada podemos fazer. E por isso, a nossa união contínua, a nossa união diária, a nossa permanência na vida de Deus, com Deus, nele, por Ele, sempre. Aquele que não está ligado a Deus, aquele que não está ligado a Jesus, o que acontece? Lembra do texto? O ramo é cortado, ele seca, e o que acontece depois? Jogado fora. Mas aquele que começa a dar frutos, num certo momento, acontecerão o quê? As podas. E as podas que muitas vezes acontecem em nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos, é para que nós cresçamos ainda mais na presença desse Deus, e ao crescer na presença dele, darmos ainda muitos mais frutos, muitos frutos. Só que de novo, alguns de nós às vezes se comporta como se não estivesse ligado à videira.
com comportamentos, com experiências, a vida da família, muitas vezes não entendendo como deve ser a nossa vida. Como cristãos que somos, estamos ligados a esse Deus. Outros textos bíblicos, outro um em especial ali, do livro dos Gálatas, do capítulo 5, do versículo 22, ele vai dizer sobre os frutos do Espírito. Eu e você que estamos ligados a essa videira que é o próprio Deus, é o próprio Jesus, a nossa experiência deve aparecer esses frutos que vêm do Espírito. Se esses frutos não aparecem, alguma coisa não está conectada, alguma coisa não está certa. Eu não vou falar quais são os frutos, vai ser a lição de casa para vocês depois procurarem na Bíblia, na palavra de Deus que você tem na casa de vocês. Marquem aí, Gálatas 5, versículo 22. Para vocês verem e perceberem, será que esses frutos estão aparecendo na minha vida? Será que de verdade eu estou deixando esse Jesus, que é a videira, fazer com que eu seja o ramo, esse ramo crescendo ainda mais e forte? Só que a gente pode perceber também os frutos daquele que de certa forma está ligado, mas não está vivendo como deveria, essa união com Jesus. E vamos ver o que nessa vida? Rancores, mágoas, tristezas, faltas de perdão. Isso também significa que essa união com Jesus não está sendo frutuosa, frutífera. De novo, a nossa fé tem que crescer, a nossa fé tem que aumentar, e isso vai partir dessa experiência que você faz com Jesus todos os dias na sua vida e na sua casa, para que esses frutos apareçam, e não somente apareçam, mas permaneçam. Eu não sei se vocês às vezes se sentem sugados. Vamos lá, papai e mamãe, levanta a mão, papai e mamãe. Isso. Só tem papai e mamãe aqui? Só ele? Levanta a mão, gente. Isso. Papai e mamãe. Não sei vocês. Ô mãe, ô pai, ô mãe, ô pai, ô bem-ê, ô mulher, ô amor, não sei o quê. Não sentem-se sugados muitas vezes de tanto que vocês fazem na vida? Mas entendam, o que vai fazer que vocês se mantenham fortes e firmes é essa união com essa videira que é o próprio Jesus. Então, para não sermos sugados, porque também temos isso, né? Nós devemos levar ao outro aquilo que nós aprendemos de Jesus, nele crescemos e somos, mas também a nossa vida sempre vai ser um dar. O cristão nasceu para duas coisas: para amar e para servir. Se não faz essas duas coisas, reveja o seu conceito de cristão. Esse é o fundamento do ser cristão: amar e servir, amar a Deus e ser para o outro, ponto. O outro na sua casa, o outro com seus filhos, o outro com o esposo, sendo o outro com a mulher, da mesma forma. Se assim não for, se o egoísmo está na nossa casa, de novo, isso não é fruto do Espírito, tem que ser queimado e seco e jogado fora, não serve. Por isso, questionemos-nos. Primeira pergunta: estamos unidos a essa videira, que é o próprio Jesus? Não somente pelo batismo, que é uma graça de Deus que todos nós aqui temos. Batizados, levanta a mão. As crianças ainda não, mas falta pouco. Crianças, que feio, né? Batizados somos. Mas, se não alimentar essa fé, se não viver esse Jesus cotidianamente, constantemente, não adianta nada. O máximo que estará sendo, como dizia o nosso Dom Henrique Soares, que faleceu ano passado por Covid, vai ser um pagão batizado, no máximo. Quais são os seus frutos como cristãos? Qual é o seu fruto como aquele que está unido à videira? O que você está produzindo como ser humano, como pessoa, no mundo inserida? O que você está fazendo? O que Jesus está fazendo no seu coração? E ao fazer em seu coração manifesto na sua casa, na sua família, com os teus, no seu trabalho, onde você está inserido, que frutos são esses? Esses frutos estão aparecendo? De novo, se não tem fruto, não tem união, porque a união com Jesus nos transforma, a união com Jesus nos melhora,
A união com Jesus nos faz pessoas melhores e transformadas, conosco mesmo, na relação com Deus e com os nossos irmãos. Jesus disse no Evangelho, vamos lá, recordando mais uma vez: vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Jesus já nos falou. Você já ouviu a palavra dele. Todo domingo que você está aqui ouvindo, já está limpo. Só que às vezes as podas vão aparecer, e é bom que apareça. O que seriam essas podas muitas vezes? As contrariedades que a vida me apresenta, e eu tenho que me posicionar como cristão. E aí? Nem tudo vai ser colorido, nem todo dia a vida vai ser um arco-íris, mas como eu e você estamos lidando, pergunto, com as podas que a vida muitas vezes nos dá, e que eu acredito, e se você está unido à videira, essa poda vem de Jesus. Porque às vezes nós somos vaidosos, nós nos achamos que somos melhores que os outros. Aí vem aquela rasteira maravilhosa da vida para te colocar no seu lugar, para nos colocar em nosso lugar, e aprendemos a exercitar em nosso coração a humildade. Humildade vem de humus. Quem planta aqui em casa? Quem planta? Todo mundo planta quase aqui. Lá, aquela terra preta, né? Que a gente planta às vezes, humus, chão, que está embaixo do pé. Devemos vir de lá, para crescermos nessa graça e nessa presença de Deus. Mas para isso, junção, união a essa videira que é o próprio Jesus. Amém?